Rogério, conta um pouquinho como é que começou a sua história com viagens? Minha história com viagens acontece religada à religião. É muito Hum. louco isso. Porque eu era um cara vindo de uma família super simples. Não tinha dinheiro para tomar ônibus às vezes. E aí eu fazia faculdade de teologia, então eu famoso seminarista. Uhum. E aí eu estava na igreja um belo domingo, aliás, eu trabalhava no estúdio de programas evangélicos, ficava Uhum. gravando, na época do rolo, era muito legal, cara. Tinha que fazer cortar os fitas, mó Não sei do barato. que se trata. Né, você acha que vocês não, mas eu da minha época. Aí eu fazia os programas de rádio e entregava para as rádios depois. E aí eu trabalhava nesse estúdio e tem um cara, ele foi muito famoso nos Estados Unidos, um evangelista chamado Billy Graham. Hum. Muito famoso ele. Foi conselheiro de presidentes e tudo mais. E ele fez um evento para 10 mil evangelistas, 10 mil cristãos se reunirem em Amsterdã para falar sobre o cristianismo. E duas pessoas do estúdio foram convidadas e podiam indicar uma delas. E um deles me indicou, que era o Beltrão, Benedito Beltrão, um cara que eu tenho um carinho enorme. Ele era conhecido como Palhaço Boquinha. Tava tão duro, cara, que no final de semana eu ia fazer festinha de aniversário com ele. Ele era o palhaço, era o crooner dele. Apanhava, era uma Assistente do farra. palhaço. Sério? Era legal, Muito gente. Eu bom. tenho muita saudade, muito orgulho disso. E aí, assim foi. Aí ele me convidou e nada de chegar. Os meus outros amigos que tinham recebido o convite começaram a receber. Tá confirmado, confirmado. E eu E o nada. seu nada. Eu falava, cara, eu tenho 20 anos de idade, não sou consolida. Quem vai me chamar para um troço desse? Aí um belo domingo, eu estava na minha igreja, Igreja Batista do Morumbi, e lá a gente tinha 4 cultos no domingo. E nesses 4 cultos a gente fazia o que chama período de louvor. Tinha 30 minutos cantando, a nossa liturgia era música, aviso, pregação. E eu ficava 30 minutos conduzindo a música. Fiz uns 4 cultos e um pastor, o mesmo pastor, pegou os 4 cultos, todo em inglês, era um americano, beleza. No último culto ele vira para o pastor tradutor, eu estava ainda fazendo louvor, eu falo, quem é esse menino aí? Ele falou, ele é um seminarista aqui da igreja. Cara, eu gostei do jeito dele conduzir e tudo mais. Quantos anos tem? Perguntei, o pastor falou assim, você sabe que ele fez uma inscrição para Amsterdã 86. Aí o cara falou assim, e você sabe se ele foi chamado? Não, ele não foi chamado. Me dá o nome dele. Esse pastor era quem decidia quem ia ou quem não ia no Brasil. Caramba. E aí, assim, escreveu lá meu nome, uma semana depois chegou o convite. E eu falo que o senso de humor de Deus é tão interessante que eu não tinha dinheiro para tomar ônibus. Eu embarquei no dia 11 de julho de 1986, acho que ninguém tinha nascido ainda aqui, tudo bem? 86? 86. Já. Já, né? Já. Eu já. Ah, Há Sheila, acho que não. uns bons anos, inclusive. Eu acho que eu tava próximo dos 10 anos de idade aí. Então, 11 de julho de 1986, quando eu completei exatamente 21 anos de idade. Eu fazia aniversário naquele dia, fui de Varig, extinta Varig, que era maravilhosa. Cheguei lá, comecei a olhar aquelas palavras em holandês, falei, peraí, o que é isso? Então, J, K, M, L, parecia um alfabeto só de consoantes, né? Falei, gente, impossível ler isso. Mas eu me apaixonei tanto por aquilo, tanto, que é um negócio incrível, assim. E aí, a partir dali, muita coisa foi acontecendo, enfim, e tudo mais. Mas esse foi a porta de entrada. Uhum. E aí, já em porta de entrada, entrou no turismo, né? Que é algo que você não imaginava e tudo mais. E como é que surgiu a ideia de criar o canal Louco por Viagens? Cara, o canal nasce depois de... Então, você imagina, 86, eu faço a primeira viagem. Aí, 87, eu vou para Israel. 88, 89. Aí, 89, eu vou para Agastur, empresa do nosso amigo Aldo Leone. Aí, vou para lá. E, a partir de lá, eu começo a engrenar uma jornada até 93, só sendo guia da Agastur. Mas não só no religioso, você ia Não, outros fazia passeios. principalmente Disney. Fiz muita Disney. Muito. Eu entrei no Magic Kingdom, eu entrei mais de 100 vezes, pra você ter uma ideia. Caramba. Gente, São 2 marcas que eu tenho. Mais de 100 vezes em Israel e mais de 100 vezes entrando no Magic Kingdom. Muita coisa, mais de 100 cara. vezes É em muita qualquer coisa. lugar. É muita coisa. Mas é bom entrar 100 vezes no Magic Kingdom, Não, né? não tem a dúvida. E para Israel também é Israel legal. também. Israel também, é legal. também. Bem, aí, quando chegou em 2010, eu já tinha uma experiência legal com turismo, assim, já tinha muita coisa para contar. Eu falei, pô, eu quero escrever um livro. Eu falei, cara, acho que nem minha mãe vai comprar meu livro. Eu não sou um cara bom para escrever, eu gosto de falar, mas escrever não tanto. E um belo dia eu estava viajando, estava na Europa com um amigo meu, que é o meu cliente, ele foi fazer uma feira, precisava de um tradutor, foi ajudá-lo, e vi ele com uma câmera digital. Falei, cara, o que é isso aí? Falei, uma câmera digital, como isso? Aí fui ver, ele gravava, tirava foto, na hora você podia ver a foto. Falei, cara, que negócio louco, nunca tinha ouvido isso aí. Aí fui para os Estados Unidos logo depois, comprei uma. Fui com meus filhos para São Lourenço, no interior de Minas, passar as férias com eles. E lá tem no parque tem uma floresta. E eu fui brincar daquele A Prova de Tudo, que é um seriado que tem na TV, que o cara é jogado do helicóptero, blá, blá, Se blá, vira blá. com o que tem. E nós dois brincando com isso. Isso inclusive está no YouTube, isso tem essa imagem, tem lá. E aí eu comecei a gravar com eles, beleza, esse registro ficou na minha cabeça. À noite, cara, eu falei assim, velho, por que você não faz isso com o seu trabalho? Faz uns videozinhos assim.
E aí, cara, eu falei, tá, mas onde eu vou colocar? E aí, graças a Deus, a gente descobre o quê? O YouTube. Então tinha tudo, cara. Tinha o formato, tinha tudo. Eu comecei fazendo, não era legal. A gente assim, é muito. Você vai fazendo. Eu fui uma viagem que eu fui com 17 agentes de viagem, fomos para Dubai. E eu levei minha maquininha. Os 17 ficavam rindo de mim, juro pra você. Bullying internacional. Cara, quem vai assistir isso? Isso é muito ruim. E aí eu fui assistir e falei. Cara dura. Não, na cara dura. E eu falei assim. Vocês estão errados, cara. Eu não sou ruim. Eu sou muito ruim. Eu olhei, tá horrível. Mas eu acreditava naquilo, cara. Eu falei, meu, Era algo novo, acredito né? Peraí, Ninguém isso em tinha, que né? ano? 2010. 2010. 2010. Não tinha Cara, não nada faz disso, tanto né? tempo 20, assim, 22, né? não, 22, faz mas muito você tempo. pensar, quando eu brinco assim, quando eu entrei no YouTube Faz era 15 mato, anos, né? 15 anos. É né? mato, Aham. eu fui o primeiro canal. Primeiro canal de Primeiro turismo, canal né? de turismo Por no mais Brasil. que tivesse muito ruim, não existia nada igual. Não Então, existia nada igual. Era novidade. Então as pessoas Tava viam. ótimo. Tava né? ótimo. Não, e era um trampo, porque você fazia um vídeo, cara, assim, fazia um vídeo. E é difícil produzir os vídeos da gente. Tem Claro. muita edição, muita imagem. 15 visualizações, 20 E não visualizações. desanima? Porra, e assim, é que foi um barato, que na hora que eu tava numa fase que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Então eu tinha que editar. Eu falei que eu virei o famoso garoto de programa. Eu só ficava editando o programa o dia inteiro. Então eu ficava editando o programa e eu comecei a fazer. Aí um belo dia um primo meu vai na minha casa, vê o que eu tô fazendo e fala: eu também tenho um canal no YouTube, cara, entra lá. Aí ele de camisa regata, tipo 500 visualizações, puxando ferro. Eu falei: não, meu Deus do céu, alguma coisa tá errada. É isso que eu vou ter que fazer? Vou começar a puxar ferro fora do país. isso. Também. Mas aí a gente perseverou, cara. Acho que é uma coisa que eu apostava mesmo. E hoje, graças a Deus... Como é que tá o canal hoje? Cara, hoje de Faz o merchan visualizações, aí. mais de 100 milhões de visualizações. Uau! Imagina. Uau. Assim, eu ando na rua, sou reconhecido. Eu ando em qualquer lugar fora do Brasil, vê um brasileiro, me reconhece. E o mais gostoso é quando pessoas de outros países me reconhecem. Cara, eu vi teu vídeo. Você não tem um canal no YouTube? Pô, você fala numa língua lá. Que língua é aquela? É português? Ah, não sabia, mas eu gostei das imagens. Então, é muito gostoso isso, cara. É Que muito legal. gostoso. Então, 2010 começou. Estamos aí fazendo 15 anos esse ano, né? 15 22 de novembro. Animado pra caramba. Foi o primeiro cara. canal de turismo Foi. do É que YouTube. até onde do eu Brasil. saiba, o primeiro canal de Primeiro. turismo. Não Foi. tem ninguém Ninguém tem antes de antes. 2010. Olha, mas de tudo que você falou até agora, tem muita coisa pra gente destrinchar. Então, por Bora lá. exemplo, 100 vezes em Israel. Cara, como é que começou isso? Israel é um país belíssimo, incrível. Sim, sim. Come-se muito bem, tem uma Sim. energia, uma atmosfera, assim, para quem tem conexões religiosas, para quem não tem, porque é possível sentir, quase Sim. pegar isso no ar, Sim. assim, de tão densa que é essa energia religiosa, das religiões, né? Como é que começou essa história com Israel e como tem se desenvolvido? Até a gente falar em 100 viagens, 100 idas para É que Israel. eu falo, né? Deus é um barato, porque eu tava na faculdade, eu tinha acabado de voltar de Amsterdã, de 86. Tava mais ou menos outubro de 86, desço a escada da faculdade e encontro um amigo meu. Aí esse amigo meu fala, que era da mesma igreja que a minha: você conhece o Saito? Eu falei: conheço. Ele me ajudou na viagem agora quando fui para Amsterdã. Saito era o dono da antiga Concorde Turismo. Ah, Foi uma das maiores operadoras do Brasil. Era uma Soletura, era uma CVC, o cara era grande. E conheço sim, por quê? Porque ele falou: se eu arrumar 10 pessoas, eu vou para Israel de graça. Eu falei: Deixa comigo. o cara que não tem grana pra tomar ônibus, vai ter cara de pau, bora lá. Dia seguinte eu tava na sala dele lá, esperando ele me atendeu, eu cheguei 9 horas, ele me atendeu 4 da tarde, cara. Caramba. Me atendeu: o que você quer? Acho que ele pensou que ia pedir dinheiro pra ele, por isso demorou, né, pra ver se eu desistia. Falei: eu queria ver esse projeto teu, posso? Ele falou: não, cara, pode sim. Aí eu fui atrás, descobri que eu tinha amigos pobres que nem eu, mas eu consegui 6 pessoas. E aí ele falou pra mim: cara, você quer muito ir, né? Eu falei: cara, eu quero. Você imagina pra um seminarista, né? Ir pra Israel é tudo, meu. É tudo que você precisa, né? Ver a Bíblia ao vivo, né? É um cara que faz gastronomia e ir pra França lá, na É. melhor escola que tem lá. Então, ele falou: então faz o seguinte, pede demissão de onde você está trabalhando, trabalha 3 meses de graça pra mim aqui, que eu te dou essa viagem. Falei: na hora, cara, na hora. Pedi demissão de onde eu estava, trabalhei 3 meses, aí você vai vendo como as coisas começam a ser construídas na sua vida, né? O quebra-cabeça vai se montando. 3 meses que eu aprendi pra caramba sobre operação, atendimento a cliente, como é que funciona o turismo, regras das tarifas, enfim, tudo direitinho. E aí eu fui para Israel, em 1987, fevereiro de 1987. Imagina eu bobo ali, bobo. Foi tão legal que eu voltei pro ano seguinte. Teve a mesma viagem em 88, eu arrumei 45 pessoas. Aí você começou a Olha fazer os só. grupos pra ir pra lá. Aí eu fiz o primeiro grupo, fui já mais ou menos como guia, foi muito legal isso. E aí começou a engrenar, cara. Aí uma amiga minha que estava na Concorde foi para Gastur, já sabia que eu era guia em Israel, para Israel, me chamou para fazer um pacote lá com a Queensberry, a Gastur e A Queensberry Queensberry. junto. Fiz um pacote com eles lá, conheci muita gente legal e aí decolou, cara. Até 93 fiquei lá. E depois comecei a fazer
as minhas viagens para Israel com a Home Tour. Eu montei a Home Tour em 93 e comecei a tocar tudo lá.